No Contracorrente de hoje vamos voltar a debater a crise política, vamos tentar perceber o que pode fazer hoje o Presidente, mas vamos sobretudo falar da relação entre justiça e política. José Manuel, achas que há razões para criticar o Ministério Público? Por enquanto não vejo, sinceramente. Não vejo, sinceramente. Eu tive, resta ouvir agora o último explicador. Enfim, tínhamos alguém que naturalmente defende o Ministério Público, o Ventinhas, o antigo presidente do sindicato, ou da Associação Sindicato, acho eu, e tínhamos também um advogado. E, de facto, nós não podemos querer, ao mesmo tempo, chuva chuneira e sol na bola. Não podemos querer, ao mesmo tempo, preservar o segredo de justiça e revelar o segredo de justiça em função da oportunidade ou em função de quem está em cima da mesa. De facto, vamos lá ver, o que é que as pessoas queriam? Que o Ministério Público não dissesse que tinha sido extraída aquela certidão do processo, ou então que o Ministério Público revelasse tudo o que está no processo. É que as duas coisas não me parecem nem uma nem outra muito razoáveis. Podemos criticar o português do comunicado. Isso aí talvez. É um pouco confuso. É preciso ler tem assim, às vezes é preciso ler duas vezes, que aqueles verbos, não sei se estão bem digamos, encarrilados. Mas, fora isso, eu acho que é difícil dizer menos e difícil dizer mais. Pelo menos com aquilo que nós conhecemos do processo. Agora, se a Procuradora conhece mais coisas, quer dizer, nós sabemos uma coisa aqui nisto, que nós já falámos disso aqui quando foi o caso do Rui Rio, temos uma Procuradora que dá consta que é pouco dirigista, digamos assim, que deixa os seus procuradores andarem muito à vontade. Pronto. A Procuradoria-Geral da República não é um tribunal. Portanto, primeiro porque não julga. E depois porque, ao contrário, no sistema judicial, cada magistrado é em si um órgão de soberania, a Procuradoria-Geral da República é hierarquizada. Portanto, há orientações. E desse ponto de vista, fica sempre aquela dúvida sobre até que ponto é que esta Procuradora-Geral deu orientações, acompanhou os processos. Pronto. Mas fora essa dúvida que eu não tenho, para a qual não tenho resposta, o resto não me parece extraordinário. Há uma coisa diferente, que é saber se, face ao passo dado, a substância do que está a ser investigado justificaria, tirar aquela certidão. Agora, de facto, vamos lá pensar um bocadinho. O Ministério Público, por exemplo, poderia ter feito isto, esperado um mês. Vamos esperar um mês para termos o orçamento aprovado, porque isto pode levar à queda do governo. Eu diria que não é isso que eu espero do Ministério Público, que tenha o sentido da oportunidade política de uma ação ou outra. Mas o Ministério Público saberia que com aquele parágrafo o Primeiro-Ministro não tinha condições para continuar no cargo. E será que isso deve ser ponderado? Olha, conhecendo António Costa, eles sabiam que havia esse risco, mas não havia essa certeza. Aliás, nós falámos aqui disso ontem, no dia do comunicado, e não sei se me perguntaste mesmo se ele se ia admitir. Sim. E eu disse que não sabia, que não fazia apostas com... Porque o padrão os critérios do Primeiro-Ministro para manter elementos no governo... Eu compreendo e acho que faz todo sentido ele ter-se demitido. Vamos lá ver. Aliás, se queres que te diga, a partir do momento que entram na residência dele, a situação de ele se manter ficou muito difícil. Depois de saber, e para mim é uma das coisas mais reveladoras em todo este processo, que é o dinheiro vivo, em notas, escondido em livros, ou em garrafas, nem sei bem o que é que... Enfim, estou aqui com dúvidas sobre isso, ainda há pouca coisa que se saiba, que foi encontrado no gabinete, na residência oficial do Primeiro-Ministro, no gabinete do seu chefe de gabinete. Quer dizer, eu vou ser muito sincero. Eu quando ouço estes casos todos, quando alguém, por exemplo, vai a um restaurante, a uma refeição cara, e paga-lhe notas, eu desconfio. E nós estamos a falar de 67.800 euros, acho que é o valor em causa. Estamos a falar de uma despesa assim, pequenina, não é? Portanto, de repente, quando há um volume grande, 1.000 euros, 2.000 euros, e alguém está a usar notas,
Quer dizer, no tempo do dinheiro de plástico e no tempo em que os bancos estão obrigados a dar conta às entidades oficiais de depósitos em notas, eu fico, pá, o que é que se está a passar? O que é que se está a passar? Portanto, para mim, acho muito estranho aquele dinheiro que ali estava, acho muito estranha a facilidade com que o advogado de Vítor Scária, Magalhães e Silva, já disse que tem uma boa justificação. Eu espero para ouvi-la, gostava de ouvir, sinceramente, espero que não seja dinheiro da mãe no cofre. Mas repara, diz mais, diz que espera que no fim disto o Ministério Público se mantenha de pé, O que é muito significativo de alguém que até há pouco tempo fazia parte do Conselho Superior do Ministério Público. Eu acho que aqui nós temos que separar, de facto, duas coisas. Uma coisa é esperar que o Ministério Público esteja a atuar de forma consciente. Outra coisa é pedir já as explicações todas, que são coisas um pouco diferentes. Há uma coisa que não há muito tempo eu escrevi e que foi o seguinte. Vou ler uma coisa que escrevi, nem ontem a Helena disse que não gosta de citar, eu também não gosto, mas por acaso estava aqui à procura de informação e encontrei isto. A justiça não se redime nem merece ser condenada só porque deteve uma figura pública para interrogatório. E o regime também não está em causa porque existe um caso grave e suspeitas. O regime estaria sim em causa se, face a suspeitas consideradas pertinentes, o responsável escapasse à justiça por medo para a justiça ter medo de o afrontar, medo, ou respeitinho, ou reverência. Eu escrevi isto há 9 anos, no dia, poucas horas depois de José Sócrates ter sido preso pela primeira vez e única vez. Detido para interrogatório. Detido para interrogatório. Portanto, na altura, grande parte das pessoas andavam a discutir se aquilo tinha que ser assim, se ele tinha que ser detido, se não era um espetáculo de violação da justiça. Não, e o Magalhães e Silva tornou-se, na altura, penso eu, que um especialista em detenções na manga do avião. Sim, ele teve nas a divisões manga todas. do avião, aquele homem perorou durante dias sobre o problema de não se poder deter uma pessoa na manga do avião. Quer dizer, e falava daquilo. Nós temos citado aqui hoje de manhã Helena Roseta. Helena Roseta escreve hoje um artigo no Público. Pronto, tu lembraste o que é que ontem à noite disse Carlos César, que é fossem mais concretos, foi uma das frases que ele usou, a forma ligeira como este processo tem sido conduzido. Mas o que é que ele sabe sobre o processo para saber que tem sido conduzido de forma ligeira? Um processo que começou há 4 anos. Não começou ontem, começou há 4 anos. Porque é que se diz, que é um outro aspecto que me parece importante, que, por exemplo, não foi a operação em si que interferiu na política. Foi a comunicação do Ministério Público que levou à admissão. Temos a certeza disso. Isto foi dito pela Mariana Mortágua. Temos a certeza disso. Quer dizer, aquilo que tinha acontecido antes já era muito anormal. Nunca tinha havido um primeiro-ministro a viver a situação de ter a sua residência oficial com a polícia lá dentro. Não era para ver o gabinete dele, era para ver o gabinete do homem do seu braço direito. Mas era uma situação já relativamente anormal. É o Poder Judicial que atuou abaixo do Governo. Quem disse isso foi Inês Sousa Real. Foi o Poder Judicial que atuou abaixo do Governo. Quer dizer, no sentido em que o Poder Judicial tratou de um assunto que existia, o Governo acabou por cair. Mas houve muitos pré-avisos. João Galamba não precisava de estar no Governo. Várias vezes António Costa foi avisado para isso. Vítor Scária não precisava de estar naquele gabinete. O seu currículo, digamos assim, ou o seu cadastro, conforme preferirmos, era conhecido. Cadastro em sentido alegórico do termo, ele não tem cadastro formal. Em sentido alegórico do termo. Como sabem, já aqui defendi ter feito parte das equipas de José Sócrates não é currículo, é cadastro. E, portanto, isso era conhecido. Os seus negócios com a Venezuela eram conhecidos. Tudo isso foi noticiado nos jornais. Ele estava no processo da Operação Marquês citado inúmeras vezes. Enfim, sem ser arguido, sem ser réu, sem ser acusado, nada. Citado em circunstâncias que eu diria que, enfim, fosse por outros caminhos, não é? Não se foi por aí. O Ministério Público vai ter de dar ao país explicações que ajudem o país a compreender o que está a acontecer. Sérgio Sousa Pinto. Há uma questão de regime.
a PGR lançar uma suspeita sobre o PM em funções sem dar fundamentos, Daniel Oliveira. Mas não é só isto, as pessoas podemos todas dizer que já tinham posições parecidas quando foi José Sócrates. Mas duas pessoas que não tinham nada posições parecidas quando eram José Sócrates têm um discurso que não é totalmente diferente destes. Por exemplo, eu vou citar aqui uma frase que eu acho muito significativa. Se não aparecerem nesta história sacos de dinheiros vivo à lá José Sócrates, é preciso dizer o seguinte: o Ministério Público está, objetivamente, nas mãos de pessoas que não respeitam a democracia. Henrique Raposo. Henrique Raposo no Expresso. Apareceu agora o dinheiro nos livros. Bem, mas agora já há dinheiro, já há sacos de dinheiro. Parece que ele estava a pedir e eu julgo que ele não sabia de nada, não é? Eu sou amigo do Henrique Raposo, portanto, gosto muito dele. E hoje de manhã também, agora não no Expresso, mas no Público, o João Miguel Tavares, que é uma pessoa que é colaboradora e com quem eu me dou magnificamente, defende que não deve haver eleições, não é a minha opinião, mas acha que não deve haver eleições por causa também da nota do Ministério Público, e eu acho que ele depois tem uma ilusão, que é a ilusão de que uns meses de investigação e aquilo que é, e nós vamos ficar a perceber se o PS é um partido minimamente confiável ou se está definitivamente transformado num antro de corrupção. Estou novamente a citar. Passaram 9 anos sobre aquela cena da manga do aeroporto, não é? Está a fazer anos daqui a uns dias, e nós, e o Partido Socialista aparentemente não aprendeu, quer dizer, o Partido Socialista e o país, não é só o Partido Socialista, é o país, aparentemente está a repetir comportamentos que esteve há 9 anos, independentemente dos casos serem completamente diferentes. Mas eu já disse que há 9 anos estava, digamos, a evidência existente, e naquele mesmo texto que eu citei aqui há pouco, eu também dizia que havia evidência evidente relativamente à Casa de Paris, ao estilo de vida de José Sócrates, que nos levava a ter muitas desconfianças, e a evidência correspondente para António Costa é exatamente a contrária. Exatamente a contrária. Portanto, não tenho, enquanto em relação a um eu tinha as maiores desconfianças, em relação ao outro eu direi que não é alguém que se tenha movimentado pelo vil metal, como se costuma dizer, não é? Portanto, mas quer dizer, estou a dizer isso da minha convicção, não pode ser que, mais uma, eu já me enganei muitas vezes na vida, não tenho pretensão de não me enganar. Citaste aqui uma série de pessoas numa enorme abrangência. Exatamente. E olha, para estar em contracorrente. Para estares em contracorrente. É porque ou seja, estas desconfianças vêm de tantos lados, não merece que se pense um pouco sobre a tal separação de poderes que pode ou não estar em causa? Eu acho que a separação de poder não está em causa precisamente porque este processo já levou algumas voltas. Repara, este processo, antes de ser tornado público, andou entre o Ministério Público e o Supremo Tribunal de Justiça para cá e para lá. Como, aliás, hoje o Luís Rosa, hoje não, ontem ainda, o Luís Rosa aqui contava, sim, e temos, artigo dele. E temos mais informação sobre as escutas, que algumas delas não são apenas escutas de pessoas a falar de António Costa, são escutas em que o próprio António Costa aparece. Eu posso achar que aquilo é pouco, que são apenas indícios, e que são indícios vagos. Posso achar que não me... Enfim, posso não valorizar a história dos almoços e jantares do ministro João Galamba, apesar de haver um código de conduta do governo, e não achar que é por aí que o gato vai à filhós. Olha, para citar o saudoso Jerónimo de Sousa. Mas eu creio que seguramente há mais coisas. Há pelo menos um indício agora muito complicado, que é a história das notas, do dinheiro vivo, e portanto eu creio que nós não podemos, sobretudo, esperar ter uma boa investigação e ao mesmo tempo revelar o que está na investigação. Vamos lá ver, o segredo de justiça não existe só para proteger quem está a ser investigado. O segredo de justiça também existe para garantir que a investigação vai prosseguindo sem ser boicotada, torpedeada, destruída por quem está a ser investigado. Portanto, são duas faces da mesma moeda. Portanto, não se pode só querer a face que nos é mais conveniente. Portanto, dito isto, eu acho que eu espero, como muita gente aqui espera, que no fim disto haja consistência para se perceber
perceber que, mesmo não tendo obrigatoriamente que resultar daqui qualquer condenação ou até uma acusação, havia caminho suficiente para nós acharmos que valia a pena investigar. Portanto, eu admito, enfim, ainda há pouco ouvi aqui dizer que o Ministério Público tem o princípio, não, acho que é da oportunidade, que é assim que se diz, não é, Luís? Tem o princípio da legalidade. Da legalidade, o princípio Ou seja, da é legalidade. obrigado a investigar tudo. Portanto, é obrigado a investigar tudo. Eu admito que não investigo tudo o que lá chega, não é? Porque não consegue. Mas por isso é que estão os almoços e jantares naqueles mandatos que têm sido citados, por exemplo. E, portanto, tendo esse princípio, não há aqui, quer dizer, não pode Escolher. Não pode escolher, não pode ser agora, porque uma das coisas que eu acho muito perturbante nesta história é uma informação que foi dada para Sandra Felgueiras, dizer o nome, numa das suas intervenções na CNN, de que algumas destas diligências teriam sido adiadas ou postergadas por causa das eleições do ano passado. Diligências relativamente a João Galamba e, porventura, ao Ministro do Ambiente da altura, o Matos Fernandes. Bem, se isto é verdade, isso é que me parece complicado. Não pode haver esse tipo de cálculos da parte do Ministério Público, como seria complicado imaginar que o Ministério Público ia pensar, olha, vamos esperar que seja aprovado o orçamento para que, se isto vier abaixo, não haver consequências. Esse tipo de cálculo político que, a partir do momento em que abre campo a todo o tipo de arbitrariedade e a todo tipo de possível suspeição, é que me parece mais complicado no caso de existir. Portanto, olha, dito isto, eu diria que eu espero que o Ministério Público tenha dado os passos com solidez, mas gostava que tivesse escrito o comunicado de forma com mais qualidade literária, digamos assim. Mas, para além disso, vejo difícil que não pudesse informar as pessoas de que aquilo estava a acontecer, assim como vejo muito difícil que pudesse informar mais do que aquilo que informou.